Oi pessoal da tribo de intercâmbio, tudo certo? Aqui é a Ana Cita do Intercâmbio Voluntário. Esse é o meu Instagram e também o meu canal do YouTube. Então depois que acabar aqui, se vocês quiserem conferir, corre lá para me seguir. E hoje eu vim falar para vocês sobre as minhas experiências de intercâmbio. O meu primeiro intercâmbio foi no ano de 2007, há 12 anos atrás. E hoje eu estou na Inglaterra fazendo um intercâmbio de trabalho voluntário. As minhas outras experiências com intercâmbio não eram de trabalho voluntário, então eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história. Como eu já disse, vamos voltar lá 12 anos atrás, em 2007, onde eu fiz meu primeiro intercâmbio e também foi a primeira vez que eu tinha saído do país. Eu fui sozinha nas férias da faculdade fazer um programa que se chamava Work and Travel. Nesse programa, a gente já vai com visto de trabalho para os Estados Unidos e com emprego certinho. A gente só pode ficar 3 meses trabalhando e depois pode ficar no máximo mais um mês turistando. Aí, se você quiser estender, você vai ter que solicitar para a imigração, enfim, e esperar o processo deles. Mas na época eu fui para ficar somente mesmo os 3 meses. E eu fui para o estado da Louisiana, que fica no sul dos Estados Unidos, e contratei uma agência para fazer isso. Na época era tudo mais difícil, né? E aí eu peguei a mesma agência que meu irmão tinha viajado para os Estados Unidos no ano anterior para fazer esse mesmo programa. Com meu irmão tinha dado tudo certo. Mas quando eu cheguei lá no aeroporto, sozinha, já tinha sido um sofrimento para eu sair do Brasil. Eu tinha ficado uns 3 dias chorando assim o dia inteiro, tava sofrendo mesmo, parecia que eu ia deixar um pedaço meu no Brasil. Mas fui mesmo assim. E aí, quando eu cheguei no aeroporto, a pessoa responsável que foi me buscar, ele chegou e falou pra mim: Olha, Ana, a cidade que você escolheu não tem mais vaga, então eu vou te levar pra uma outra cidade. Desse jeito, sem chance de escolha, e eu tive que simplesmente ir para outra cidade. Já foi a primeira decepção, porque vocês imaginam, né? Eu já tinha planejado tudo, já tinha pesquisado na internet, já tinha visto tudo sobre a outra cidade, tinha escolhido aquela outra cidade. E ele me mandou para uma outra cidade. Ao mesmo tempo, chegaram 4 outras brasileiras que estavam viajando pela mesma agência, vieram no mesmo voo que eu, só que elas iam para uma outra cidade. As 4 eram amigas e iam juntas. E o que aconteceu com elas? A mesma coisa. Ele chegou e falou: não tem mais vaga naquela cidade, vocês vão ter que ir para outra, que era a mesma cidade que ele estava me levando. Levou a gente para um apartamento. Chegando lá, tinham 4 camas e nós éramos 5 meninas. A gente reclamou pra agência, reclamou pra eles e passamos todo o período reclamando e ninguém nunca fez nada. A gente teve que juntar as 4 camas e dormia 5 meninas amontoadas. E eu nunca tinha visto elas na minha vida. Esse foi o primeiro perrengue. Depois, já logo, se eu não me engano, foi no primeiro dia de trabalho, as meninas levaram a bolsa delas pro restaurante que a gente trabalhava. A gente trabalhava no McDonald's. E deixaram naquela salinha de pertences de funcionários. E o que aconteceu? Roubaram todo o dinheiro que tinha na bolsa de 2 delas. Aí a mesma coisa, a gente falou com o pessoal da agência, a gente conversou com a gerência do restaurante e nunca ninguém resolveu. No restaurante tinha câmera dentro dessa salinha e a gerente se recusou a olhar na câmera e tentar resolver essa situação. Então, no final, elas ficaram com esse prejuízo e a agência também se ausentou dessa responsabilidade e não fez nada por isso. Diante desses perrengues e de alguns outros, eu vou contar uma passagem que foi marcante para mim, de um momento em que uma menina ele olhou para mim, jogou eu não lembro se era coca, alguma coisa assim no chão, olhou para mim e falou: limpa. Ela era funcionária também, igual a mim. Então, assim, a gente passou por alguns problemas, a gente sofreu um pouco de preconceito, sim, quando a gente chegou lá para trabalhar. Mas tudo bem, eu fui levando. Só que as meninas não. Em menos de um mês, todas elas já tinham voltado para o Brasil, sendo que todas também tinham pago igual a mim o programa de 3 meses. Mas para elas estava muito puxado, para mim também estava, mas eu não quis desistir. Elas voltaram para o Brasil e eu fiquei. Nesse momento, o pessoal da agência me falou: você tem 2 opções. Ou você fica morando sozinha no apartamento que você tá, ou você vai morar com os chilenos. O apartamento que a gente morava era num predinho universitário e a universidade estava em férias, então estava deserto, não tinha ninguém. E ele era bem na frente do cemitério, então à noite ele ficava um cenário assim um tanto quanto assustador. E eu fiz a escolha de morar com os chilenos, que no caso eram 7 homens que estavam lá fazendo intercâmbio esse mesmo programa. Se eu não me engano, eram 6 chilenos e um era de Porto Rico. Se eu não me engano, ele era mais quietinho, então eu não lembro muito bem. Mas isso daí, ok, foi uma escolha minha. Eu preferi morar com eles. E foi ótimo, foi a melhor escolha que eu fiz. Eu não precisei ficar sozinha, eu fiz amizade com eles.
foi tudo maravilhoso, eles nunca me desrespeitaram. Mas a partir daí, a minha experiência não foi mais a mesma coisa como estava sendo antes. Porque com as meninas a gente tinha cumplicidade, a gente saía juntas, a gente ia em lojinhas, a gente andava de bicicleta, a gente ia pra baladinha, e os chilenos não. Então depois que elas foram embora, eu basicamente trabalhava, ia pra casa e conversava com os chilenos. Aí o meu intercâmbio ficou mais chatinho, mas eu esperei até o último dia do programa para ir embora, contava os dias. E quando eu voltei para o Brasil, assim que eu pisei no Brasil, eu tive a reação mais inesperada que eu poderia imaginar, que eu pensei, eu quero fazer outro intercâmbio. E nem eu me reconheci naquele momento, porque eu já tinha sofrido bastante, e quando eu cheguei eu quis fazer outro. Só que não era tão simples, né? Porque não é muito barato. Quando a gente paga agência, fica tudo muito mais caro. E naquele momento eu não tinha mais dinheiro para fazer isso. Inclusive eu tinha escolhido esse programa, que era a única possibilidade que eu tinha, porque eu poderia trabalhar, eu ganhava um salário e o dinheiro do salário eu devolvia para minha mãe para ajudar nos custos que ela teve com o intercâmbio. Não era suficiente para cobrir o total, mas já ajudava. E assim foi, voltei para a faculdade, me formei e tudo mais. Fui fazer pós-graduação e nunca eu estava feliz. Eu queria mesmo era fazer outro intercâmbio. Eu comecei a fazer uma outra faculdade, fui fazer medicina veterinária. E na veterinária eu pensei, eu vou trancar minha faculdade por 6 meses e vou fazer outro intercâmbio. E eu tinha pouco dinheiro e comecei a pesquisar como que eu poderia fazer aquilo. E eu queria ir para os Estados Unidos e para Califórnia. Dessa vez eu fui mais espertinha e eu queria escolher o lugar dos meus sonhos mesmo. Aí eu encontrei uma escola em San Diego, da qual eu poderia pagar. Conversei com eles por e-mail, fiz tudo o processo de visto de estudante sozinha, junto com eles. Eles me enviaram por correio os documentos. Eu dei entrada no meu visto de estudante do consulado, fui sozinha para o consulado, fiz todo esse processo e deu tudo certo. Daí eu comprei a minha passagem aérea, arrumei uma casa para morar num grupo do Facebook e fui para lá sozinha, para ficar 6 meses. E aí foi a melhor experiência que eu poderia ter tido. Eu fui feliz todos os dias, foi muito legal, foi maravilhoso. Meu intercâmbio em San Diego é uma cidade incrível. Eu sou apaixonada por aquele lugar até hoje. Quero voltar para lá, porque tem uma vibe assim sensacional, a galera é muito gente boa, o clima é legal, as paisagens são lindas, a praia é ótima e eu amei. E nesse intercâmbio eu passei quase 6 meses estudando, foi muito legal, mas também a gente acaba gastando um pouquinho mais por conta da escola. Voltei para o Brasil, e aí eu não chorei nem um dia na Califórnia, fui feliz todos os dias, só que quando eu estava no final, eu comecei a chorar, porque eu não queria voltar para o Brasil, eu queria ficar na Califórnia e não tinha como, porque o meu visto ia vencer e só faltavam 6 meses para me formar em veterinária, então eu não ia jogar tudo para cima, voltei para o Brasil, me formei em veterinária. E quando isso aconteceu, eu falei, olha, eu vou me dar 6 meses para conseguir um emprego. Se nesse período eu não arrumar um emprego, eu vou voltar para a Califórnia. Só que em 2 meses eu consegui um emprego, mudei de cidade, fui morar em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, e comecei a trabalhar. E aí foi indo, foi tudo certo, arrumei outro emprego, troquei de emprego, fui melhorando, fui crescendo, mas eu sempre ficava querendo fazer outro intercâmbio. E aí eu comecei a namorar nessa cidade e eu enchi o saco dele, falando, vamos morar fora, vamos ficar um período fora do Brasil, vamos ficar 1 ano, vamos ficar 2 anos. E ele não me dava muita atenção. Até que chegou um dia que ele falou, ok, Ana, então vamos sim morar fora. E a gente resolveu sair. E aí pedi demissão do meu emprego, a gente vendeu os carros, saímos do apartamento que a gente morava, que era alugado, ele morava em um, morava em outro, a gente deu um jeito em tudo, fizemos um planejamento que foi um pouco longo, durou alguns meses e resolvemos vir para a Europa. Só que nesse tempo de pesquisa a gente estava procurando o que a gente ia fazer, se a gente ia estudar, como que seria, e eu sempre ali com um dó do dinheiro que se gasta quando vai fazer alguma coisa assim. Até que depois de muita pesquisa eu descobri o intercâmbio voluntário. E quando eu descobri isso, eu falei, meu Deus, descobri o ouro, como assim? Eu não sabia disso antes. Porque ele é muito, muito, muito mais barato e é uma experiência muito enriquecedora. E assim, com o intercâmbio voluntário eu acabei resolvendo os meus maiores problemas, né? Principalmente o custo, que com o intercâmbio voluntário fica muito menor. E aí foi o momento que o mundo, assim, escancarou as portas para mim, porque antes eu já tinha vontade, mas eu não tinha condições de viajar por muito tempo, o mundo todo. E com o intercâmbio voluntário eu descobri que dava.
Fiz um processo para convencer o Bruno, meu namorado, porque no começo ele também ficou um pouco cético em relação a isso, achando que parecia bom demais para ser verdade, mas eu consegui convencê-lo e a gente veio para a Europa. Primeiro a gente foi para a Itália e aí agora a gente está aqui na Inglaterra. Eu já fiz um intercâmbio voluntário aqui em um centro de meditação budista, que foi uma experiência muito legal. Lá era um lugar muito grande, totalmente coordenado e executado por voluntários. Só tinha voluntário lá dentro de todo mundo. Tinha polonesa, inglesa, irlandês, japonês, português, espanhol, italiana. Tinha gente de tudo que é canto e era muito legal. As pessoas eram muito unidas, a gente se respeitava muito e a gente aprendeu muito nesse período. Foi sensacional. E hoje eu faço um intercâmbio voluntário aqui numa casa de família. E aqui é muito bacana também. Eu cuido basicamente do jardim, da horta orgânica e dos animais. Eles têm galinhas aqui e os cachorros, que eu passeio com eles todos os dias. E é maravilhoso. No centro budista, a gente ficava mais tempo no café, porque eles ofereciam aulas de meditação todos os dias e cursos nos finais de semana. Tinha um restaurantinho, um café lá. E aí era onde mais precisavam de mão de obra naquele momento que eu estava voluntariando. Então eu ficava, ajudava a fazer café, a fazer chá, a montar os sanduíches, entregar nas mesas e todo mundo ajudava com a limpeza geral do prédio. Então as duas experiências foram incríveis. O custo de fazer o intercâmbio voluntário realmente é muito, muito, muito mais baixo. Eu jamais teria condições de ter ficado aqui. Já faz quase 5 meses que eu tô aqui na Inglaterra. De ficar todo esse tempo aqui e eu gastei muito pouco. Então, essa é a minha história com o intercâmbio. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês se interessaram mais por intercâmbio voluntário e quiserem saber detalhes, quiserem saber como vocês também podem planejar o intercâmbio de vocês sem agência, com esse tipo de intercâmbio eu consegui economizar mais de 70% do que se eu tivesse feito com uma agência. Então, se vocês quiserem saber mais, vocês podem me chamar lá no Insta, podem me seguir no YouTube também. E no Insta pode me mandar inbox que a gente conversa melhor. Tá certo? Muito obrigada, até a próxima!